Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Bom dia, bom dia, bom dia. Chegou o vídeo que vocês tanto estavam pedindo pra mim sobre o herpes vírus felino. A todos vocês que me acompanharam aí na nossa saga com relação ao herpes vírus do Miguel, vocês viram, né, como é que foi a preocupação, tudo que eu passei, postei no Instagram e tudo mais, né? E aí resolvi falar sobre o herpes vírus felino. Sei que vocês estavam esperando, então peguem a pipoca que a gente vai conversar bastante. Tá bom, gente? Vou falar todo aquele scriptzinho lá que vocês já conhecem, né? Bem detalhado, bem organizado, assim, acho eu. Né? O que é, como é que transmite, né? Vou focar, gente, bastante mesmo na sintomatologia e nos sinais, né? Claro, característicos, né, do herpes vírus felino, mas eu vou focar real e oficial nos sinais oculares, nos sinais oftalmológicos, que foi o que me pegou de surpresa. E é claro que eu jamais imaginaria que o Miguel estivesse com conjuntivite herpética. Minha gente, conjuntivite herpética, totalmente diferente daquele herpes vírus característico que a gente vê na rotina da clínica, né? Aquela secreção nasal, secreção ocular, né? Aquela olho catarrento, aquele rosto catarrento do gato, né? Espirro, tosse, não consegue respirar direito. Ele não teve nada disso, gente. Nada disso. É por isso que é importante a vacinação, gente. Mas a gente vai percorrer sobre isso ao longo do vídeo, tá, gente? Então, nesse vídeo de hoje, é claro que eu vou falar sobre o diagnóstico, tratamento, prevenção e tudo mais, mas o foco principal desse vídeo de hoje foi o que me pegou de surpresa. As lesões oftalmológicas que o herpes vírus apresenta ali, né, no gatinho, e que muitas vezes a gente não presta atenção. Então, para que isso não aconteça com você, é o porquê que eu tô fazendo esse vídeo hoje, tá, gente? Então, a nossa conversa de hoje vai ser toda baseada nesse trabalho aqui, tá? Que são as diretrizes, né? As diretrizes que foram atualizadas ali em 2022, tá? Tem muita informação boa, muita informação detalhada, profunda, tá? Para vocês lerem. Está em inglês, mas, gente, a inteligência artificial tá aí, o Google tá aí, né? Os translators da vida aí, para vocês se informarem da mesma forma que a gente do lado de cá, do mundo acadêmico, se informa. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá, vamos ver, né? O rostinho cretino do herpes vírus. Vamos lá. Esse aqui é a cara do vírus do herpes vírus felino, ou a cara do causador da rinotraqueite infecciosa felina. Como o próprio nome diz, o vírus atinge o trato respiratório superior dos felinos. É altamente contagioso entre gatos. Não se preocupem, tá? Porque não passam para nós, seres humanos, e a maioria dos gatos são soropositivos para herpes vírus, porque já tiveram contato. O vírus é inativado em 3 horas a 37 graus Celsius e é suscetível à maioria dos desinfetantes, antissépticos e detergentes comerciais. A 4 graus Celsius permanece infeccioso por cerca de 5 meses, a 25 graus Celsius por cerca de 1 mês e é inativado a 56 graus Celsius em 4 a 5 minutos. Bata um print, tá? Então, qual é a transmissão? A transmissão é através do contato direto com secreções contaminadas com o herpes vírus. E quem é que pode estar com essas secreções contaminadas com o herpes vírus? Gatinhos infectados, tá? De rua. Por isso que a gente fala, a gente não deixa o gato sair, né? Um rios desse, eu peguei e fiz, porque o cara tava reclamando, porque é muita crueldade vocês trancarem o gato pra dentro de casa, não sei o quê, mas é legal pegar herpes vírus. Atropelamento, FIV, FeLV, né, maus tratos, aí isso aí tá maneiro. Eu não tenho paciência. Entendeu, gente? Então, assim, não deixa o gato dar a saidinha, porque a gente não sabe os gatos que estão na rua, às vezes tá lá todo catarrento, todo purulento na cara, e aí o teu gato que tá lindo, saudável, dentro de casa, dá a saidinha e pega. Tá? Então é assim que pega herpes vírus felino, tá, gente? Uma outra coisa muito importante também é que quando eles espirram ou tossem, as gotículas, elas podem se disseminar a 1 a 2 metros lá pra frente, entendeu? Então um gatinho que tosse aqui, né? Ou um gatinho que espirra aqui, aquela gotícula, que já saiu um monte aqui, já na minha boca, vai a 1, 2 metros. Então o gato que tá lá, aí pega. Não é vacinado, ou ficar dando saidinha, aí pega. Se contamina.
Tá, gente? Então, muito cuidado. Fomites também, né? Brinquedos, com boquinha de água, né? Tudo, qualquer objeto, né? O gato tá lá, sai a secreção, espirra, tosse, entendeu? Aí tá lá. Aí o outro vai lá, cheira, brinca, não sei o quê, com brinquedo, aí pega. Tá bom, gente? Uma outra coisa muito importante com relação à transmissão. Os gatos que sofrem reativação, né? Porque uma vez que o gato pega, gente, o vírus, né, o herpes vírus felino, ele provavelmente vai ficar com esse vírus a vida toda adormecido. Então, enquanto ele tá lá adormecido, ele tá lá quieto e esse gato nem elimina o vírus, né? Por nenhuma secreção. Ele tem o vírus, mas ele tá adormecido. Então, ele não elimina. Tá adormecido, não tem sintomatologia de nada, então fica lá quieto na sua, né? Cala a boca. Tá? Agora, quando ele reativa, tá? E aparece aquela sintomatologia, né? Então, ele tá ali na fase aguda da rinotraqueite, porque reativou, aí ele começa a eliminar. E o que causa essa reativação? Gravidez, lactação, tratamentos com corticoides, qualquer tipo de estresse, tá, gente? A gente sabe que gato não pode se estressar, né? Porque tudo isso aí baixa o sistema imunológico. Aí o que tava dormindo, ele acorda, reativa, entendeu? Comorbidades crônicas, Miguel tem asma felina, né? Outras como FIV, FeLV. No caso do Miguel, gente, que já tem asma felina, o sistema imunológico dele não é lindo, né? É meio baqueadinho, porque ele já tem uma comorbidade crônica, ele já tem. Então, esse herpes vírus que já estava nele com certeza, porque eu peguei ele de feirinha de adoção, uns 500 gatos, todo mundo junto, né? Então, provavelmente ele já tinha esse herpes vírus e por causa da asma felina, esse herpes vírus reativou. Ele reativado, ele agudizou, né? Ele teve ali sintomatologia, sinais, né? Nos olhos de herpes vírus. Então, ele estava ali eliminando o herpes vírus. Então, esses pacientes, esse contexto que eu acabei de falar, né, ele transmite, tá? E ele tem o irmãozinho dele, Rafael, aqui dentro de casa. Só que o Rafael não pegou nada. O Rafael não pegou nada, gente. O Rafael tá lindo aqui, entendeu? Mas por que o Rafael não pegou nada, sendo que o Miguel, o irmãozinho dele, era uma fonte de transmissão? Porque, primeiro, ele é vacinado e ele não é imunocomprometido. Rafael é imunocompetente. E o Rafael, gente, lambia a secreção purulenta. O Miguel teve, né? Secreção purulenta da cara do Miguel. O Rafael lambia, os dois ficavam se lambendo. Então, se o Miguel tem herpes vírus, né? O Rafael também tem. Até porque eu peguei os dois da mesma feirinha, da mesma gaiola. Entendeu? Só que um apresentou reativação do herpes vírus, mas ele tem comorbidade crônica, sistema imunológico não é bom. O outro, que é o Rafael, ele não tem nenhuma comorbidade crônica, ele é imunocompetente. Então vocês estão vendo, gente, a diferença? Então, gente, só para resumir a ópera com relação à transmissão. Então, como é que pega herpes vírus felino? Teu gatinho que é saudável, ele entra em contato com um gato contaminado com o herpes vírus. Esse gato com herpes vírus, ele está sintomático, ele tem sinais e sintomas, ele tem manifestação clínica, tá? Tá saindo aquele discharge, né, de nariz, de olho, né, e ele entra em contato com aquilo ali. Então, é o contato direto através de secreções contaminadas com o herpes vírus, tá? Então, é assim que pega herpes vírus, tá? O outro jeito de pegar é aquele gatinho que foi contaminado, a esmagadora maioria dos gatos tem herpes vírus, mas está adormecido, tá lá quietinho na dele, cala a boca, tá? Então, nessa fase que o vírus está adormecido, o gatinho não elimina o vírus, então ele não é fonte de infecção, tá? E assim que o gato, né, ou tem alguma comorbidade crônica, ou ele passou por uma situação de estresse, mudança, né, qualquer coisa desse tipo, o vírus, ele reativa, agudiza, né, apresenta ali toda a sintomatologia, ou nem toda a sintomatologia, porque doença, né, às vezes não vem numa bandeja linda para você saber quem eu sou, né, aí esse animal, ele passa a ser uma fonte de transmissão. Esse gatinho, ele passa a transmitir o vírus quando, né, ele é reativado,
Tá bom, gente? Então, esse aqui é o resumão da ópera da transmissão. Isso tem que ficar muito claro para que a gente não seja pego de surpresa ou para quando você tem um diagnóstico ali de herpes vírus felino no seu gatinho, você não fique tão em choque, né? Eu fiquei em choque. Tá bom, gente? Experiência aqui passando para vocês de graça. Tá bom? Agora, gente, vamos lá. E quando entra no sistema do gato, no corpo do gato, no organismo do gato, o que acontece por dentro? Vamos lá, vamos acompanhar. Então, o vírus, ele entra no corpo pelas vias nasal, oral ou conjuntival, causando inflamação e infecção em todas essas regiões, se disseminando para faringe, traqueia, brônquios e bronquíolos. Dependendo do sistema imune do paciente ou na demora do diagnóstico, pode acometer até os pulmões. A eliminação viral inicia-se de 24 horas após a infecção e dura de 1 a 3 semanas. Após a infecção, o vírus se espalha pelos nervos sensoriais e atinge os neurônios, particularmente nos gânglios trigeminais, que são os principais locais de latência do herpes vírus felino. Vocês viram aí, gente? Vocês viram aí qual é o local de latência? Eu sei onde é que o herpes vírus se encontra no Miguel. Nervo trigêmeo. Nervo trigêmeo. O herpes vírus fica lá quietinho nesses nervos aí, né? Especificamente naquele gânglio. Tá aqui, tô mostrando pra vocês. Qualquer coisa ele reativa, sai dali e vai pra onde? Pra cá. Rinotraqueite, herpes vírus acomete o trato respiratório superior dos felinos. Ele tá escondidinho aqui, ó. É aqui que ele tá escondido. Aí qualquer coisa, baixa o sistema, ele vem pra cá. Tá, gente? No Miguel, o que acontece? Como o Miguel, ele é um gatinho que carrega o herpes vírus, né? Ele dorme lá e de vez em quando, provavelmente agora vai reativar, né? Ao longo da sua vida, ele tem uma reativação, eu já percebi isso aqui nele, ele tem uma reativação que se chama reativação de recrudescência. O que é uma reativação de recrudescência? Que é exatamente o que o Miguel teve. Na hora que o vírus reativou, gente, reativei, na hora a sintomatologia vem. Não tem aquele período de incubação, que nem tem como mais, né? Tá lá para sempre, do corpo dele, né? Não tem mais aquela espera, né? Não. O vírus reativou na hora aparece a sintomatologia. Isso aqui é a reativação de recrudescência. E às vezes, gente, pode não aparecer sintomatologia nenhuma. Tudo para ajudar a gente. 2 e 2 na medicina não é 4. Eu sempre repito isso aqui. E doença não lê livro. Tá bom? Sintomatologia, sinais clínicos, vamos lá. Essa aqui, gente, todas essas fotos aqui são características comuns de um paciente que tem rinotraqueite infecciosa felina ou herpes vírus felino, tá? Isso aqui é o que a gente vê na rotina da clínica, né? Então, o vírus entra no corpo do animal, entrou no organismo do animal, né? Ele vai ficar lá de 2 a 6 dias, quietinho, só armando ali seu exército, entendeu, gente? Vírus, bactéria, patógeno, essas coisas, eles não são idiota. Né? Eles não vão entrando na casinha, né, metendo o pé na porta. Não, é escondido, entendeu? Então ele fica lá de 2 a 6 dias, né? E após esse período de incubação, aí sim que as manifestações clínicas aparecem, que é tudo isso aqui, gente. Então, o que temos? Nós temos tosse, espirro, às vezes temos febre, às vezes, tá, gente? Mas tosse, espirro, apatia, falta de apetite, né? O animal fica ali meio depressivo, fica quietinho lá no canto, né? Os sinais oculares que nós temos, né? Secreção ocular, que pode ser transparente, pode ser amarelada, purulenta, amarronzada, uma secreção amarronzada saindo dos olhos. Nós temos o nose discharge, que é essa descarga nasal, mucopurulenta, o gatinho tá lá espirrando e tá ali ploft, saindo, caindo ali no chão, né? É um horror.
né, gente? Uma espirração que não acaba nunca. E vocês estão percebendo que aqui nessa fotinho dos olhos, né, dos olhos do gatinho que tem herpes vírus, essa parte aqui, gente, aqui, ó, conjuntiva, ó, essa parte aqui vermelha do olho fica extremamente inchada, demasiada, avermelhada, isso incomoda demais, tanto é que os gatinhos, eles ficam assim, ó, com o olhinho fechado, porque incomoda muito. Um outro detalhe que eu quero que vocês percebam, tá, pessoal, é que o gato, ele tem a terceira pálpebra, né? Tem a superior, a inferior e tem a lá de dentro, que é a terceira pálpebra. A terceira pálpebra, ela vem até a metade do olho, né? Ou vem um pouquinho, né? Para dentro do olho, né? E juntamente com a terceira pálpebra, a conjuntiva, ela também vem para cá, entendeu? É por isso que eu tô dando ênfase aqui, né? Porque agora, olho, né? Eu tô dando essa ênfase aqui porque é o que os artigos falam pra gente. Então, a terceira pálpebra, ela vem até a metade. A conjuntiva, ela também, como ela tá inchada, congesta ali, avermelhada, demasiada, né? Ela também vai na ajuda, né, dessa cobertura do olho até a metade, né? E não só a conjuntiva daqui, né? Mas se a gente vira aqui, assim, né? Tem ali a conjuntiva por dentro, tudo isso incha, gente. Fica igual uma almofada ali dentro do olho, um horror. Por isso que o gato fica de olho fechado. Bom, vamos a algumas outras alterações oftalmológicas. Eu tô com problema de falar essa palavra, gente. Oftalmológicas, tá? Você sabe que olho não é minha praia, não me aperte com o olho. Então, eu vou colocar as imagens aqui, como vocês já estão vendo, né? E vou ler. Tá bom? Então, vamos a essa primeira imagem aqui, tá, gente? Em estágios avançados da doença, a neovascularização da córnea pode estar associada a uma ceratite estromal relacionada à deposição de imunocomplexos e à formação de cicatrizes. Em casos de degeneração do estroma, ocorre um sequestro corneano. O sequestro corneano, gente, são essas duas fotos aqui de baixo. Tá? A ceratite estromal, né, que é a neovascularização corneal, é essa foto de cima. E o sequestro corneano é essa daqui de baixo que vocês estão vendo, tá? O herpes vírus felino tem sido associado ao desenvolvimento de sequestro, com 55% dos sequestros corneanos sendo positivos para herpes vírus felinos no PCR. O sequestro corneano é mais comum em raças braquicefálicas, tá, gente? Então prestem atenção, raças persas, himalaias e birmaneses, mas pode ocorrer em qualquer gato. A maioria dos casos está associado à ulceração crônica da córnea ou ceratite crônica. A condição pode ser unilateral ou bilateral. Com a doença bilateral, ocorre mais comumente em raças braquicefálicas. Gente, graças ao meu bom senhor, Miguel não teve nada disso, tá? O olho dele estava limpo. Estava limpo. A única coisa que aconteceu com o olho do Miguel foi a secreção purulenta. E ele não abriu o olho. Somente isso. Mas no caso dele é por causa que foi uma reativação. Mais fotos aqui, gente. Esses olhos aqui que vocês estão vendo é de uma ceratite eosinofílica. O herpes vírus, ele faz ceratite eosinofílica. Eu tô colocando as fotos aqui, gente, porque vai que tá igual. Né? E aí você bate lá no médico, doutor, olha só, eu vi um artigo, entendeu? E assim a gente vai espalhando a informação. Então, bem aqui, gente, olha só. Um estudo de PCR identificou que o herpes vírus felino, em 76% dos gatos, tem ceratite eosinofílica. A condição é mais comumente unilateral, mas a doença bilateral pode acontecer. Os sinais são de desconforto ocular, blefaroespasmo e a secreção ocular tornam-se mais pronunciados à medida que a lesão progride. Letra A. Observe o crescimento vascularizado, proliferativo e róseo leve de tecido originário do limbo nasal e temporal, com envolvimento moderado da membrana nictante. A citologia da córnea revelou a presença de eosinófilos. E, na letra B, observe também o crescimento vascularizado, acentuado. Olha só, gente, vocês estão vendo uns vasinhos assim na letra B? Né? Que o olho tá verde, né? Que eles colocam fluoresceína. Né, aquele pigmento fluorescente verde, né, para ver se tem úlcera de córnea e tudo mais, né, vocês conseguem ver os vasinhos ali na córnea, meu Deus, entendeu? A gente não mexe com o olho, gente, não mexe com o olho, entendeu? É tudo muito pequenininho, na agonia, entendeu? Aí aqui, observe também o crescimento vascularizado, já falei, branco e róseo de tecido afetando a maior parte da córnea e parte da conjuntiva. A secreção ocular mucopurulenta significativa, no wonder, né?
significativa. A presença de longos vasos corneanos indica cronicidade, gente. Então, esses vasinhos que vocês estão vendo, né, indica ali cronicidade. Um olho desse, gente, vamos prestar atenção, entendeu? Porque isso aqui serve pra mim também, né? Serve pra mim também, mas agora que isso aqui eu já tô, ó, mais esperta. Deixa eu falar um pouquinho aqui do que aconteceu com o Miguel, tá? Vocês estão vendo aqui, Miguel, ele tava só com o olho fechado e saindo a secreção purulenta. Primeiro saiu uma secreção transparente, quando foi no segundo dia, começou a sair secreção purulenta, né? Ah, doutora, por que não levou antes? Porque aqui, gente, tudo é marcado, igual ao ser humano, tá? É tudo appointment schedule, né? Consultas marcadas. Não é vai entrando, oi, me atende. Não é assim aqui, tá? Por isso que demorou 3 dias, demorou. Tá? E aí começou a sair a secreção transparente, depois começou a ficar purulenta, o olho começou a ficar mais inchado, eu já tava ficando já me desesperando, né? E fomos ao oftalmologista, tá? Inclusive porque eu também tinha que levar o Rafael, porque ele tem cisto uveal, então já numa tacada só, fui no oftalmologista para ver se o cisto uveal do Rafael já tinha diminuído e o que estava acontecendo com o olho do Miguel. Dirigimos 2 horas para ir pro oftalmologista, né? Então, 2 horas para ir, 2 horas para voltar, depois para casa, né? Então, ao total, dirigimos 4 horas. Chegando lá no veterinário, eu expliquei tudo para ela o que estava acontecendo. De vez em quando, gente, porque esses dois aqui ficam brincando, então, de vez em quando, o Miguel, ele machuca o olhinho. Então, eu sempre pingo um colírio, que já tem aqui em casa, né? E sempre melhora. Só que eu já tava pingando esse colírio, não tava melhorando. Por que não tá melhorando? Né? Aí, beleza. Expliquei isso pra ela, né? E aí, ela começou a analisar o olho do Miguel, ela colocou uma fitinha lá, gente, eu nem lembro o nome daquela Schremer, teste de Schremer, sei lá, um negócio assim, né? Colocou um numb, agora esqueci o nome, é tipo um anestésico pra, né, o olho ficar aberto, né? A pupila aumentar. E ela pingou o líquido verde, que é a fluoresceína, né? Usou uns capacetes, gente, umas canetas grandes, uns aparelhos. Aí, depois que ela pegou e analisou tudo, ela chegou pra mim e disse: Miguel tem conjuntivite herpética. Aí eu, hã? Como é? Como assim, gente? Conjuntivite herpética da onde? Não entendi. Falando pra ela, ela ficou me olhando. Esse olho que vocês estão vendo aqui, gente, era exatamente, claro que na hora eu não tirei foto, não fiz nada, porque eu não tava ali dentro de mim, né? O chão se abriu, né? E eu não sabia mais o que eu tava entendendo ali. E aí, ela me mostrou exatamente esse padrão que vocês estão vendo. O olho do Miguel estava assim, como vocês estão vendo. Tudo bom? Tava desse jeito, tá? E aí ela falou, olha, você tá vendo? Ela começou a me explicar, né, o que estava acontecendo lá dentro do olho, né? Mas só que ela tava falando, gente, eu falei pro meu marido, entende aí, depois me explica em casa. E aí ela falou, Jennifer, o Miguel tem uma úlcera, tá, gente? Agora prestem atenção nessa úlcera. Vocês estão vendo, tá? Foi isso que ela falou pra mim. Eu nem sabia disso, gente, fui saber agora, né? Eu não sou obrigada a saber tudo também. E aí ela disse assim, tu tá vendo essa úlcera aqui, que tem um padrão, parecendo uma cabeça de neurônio, né? Ou de células dendríticas. Tá vendo esse padrão? Eu vou circular aqui pra vocês verem. Tá? Isso aqui, o clínico agora, gente, a partir de hoje, né, o presencial, o clínico presencial, ele precisa ter aqueles equipamentos lá que eu não sei nem, perguntem a um oftalmologista, para poder fazer o diagnóstico de herpes vírus felino, porque esse padrão dendrítico aqui, essa úlcera dendrítica, que é o que estava exatamente dentro do olho do Miguel, é patognomônio para herpes vírus felino. Se a gente vê um olho desse jeito aqui, com esse padrão dendrítico, bate-se o martelo de herpes vírus felino, tá? Vocês também estão vendo, gente, tipo uma remelinha amarelinha ali no canto do olho do gatinho, né? O do olho do Miguel, ele tava com aquelas almofadinhas inchadas, né? E a remelinha não tava no cantinho do olho, a remelinha tava, tipo, por aqui assim, entendeu? Por quê? Porque o vírus, o herpes vírus felino, ele causa erosões na conjuntiva, né? Então, quando pinga a fluoresceína ali, aí fica ali, entendeu? Fica ali, a gente consegue ver, tá? E essas outras imagens aqui, gente, são... Essa segunda imagem aqui é de
úlcera dendrítica no olho de um outro gatinho, tá? E essa terceira imagem aqui, o ser humano tem herpes também, né? E é a úlcera dendrítica, né, no olho de um ser humano. Então, vocês estão vendo que parece muito com um neurônio, né? Então, por isso que a gente chama de úlcera dendrítica. E isso é batida de martelo para herpes vírus felino. E aí ela falou para mim, Jennifer, como o Miguel tem asma, né, provavelmente a asma estava gatilhando o herpes vírus. Por isso que ele estava tendo mais crises de asma. E realmente, gente, ele estava tendo mais crises de asma. Eu falei, gente, estou fazendo tudo certo? Entendeu? O outono tá até chegando, porque ele tem mais crises no verão. Só que o outono já tá chegando, já tá começando a esfriar. Então, tipo, já tava, né, aí não vai ter tantas crises assim. E eu tava fazendo tudo certo com a aromaterapia, com as coisas que eu já tava fazendo. E a asma tava louca. Aí ela falou, olha, provavelmente o herpes vírus estava gatilhando a asma dele. E a asma dele gatilha o herpes vírus. Então, tu tá no mato sem cachorro, né? Até porque o tratamento para a asma é com corticoide. Mas se usar, o herpes reativa. Tudo bom, querido? Entendeu? Então, eu sei exatamente o que vocês passam quando vocês estão num mato sem cachorro, tá? E aí, vamos ao tratamento. Ah, mas espera aí. O diagnóstico, tá, gente? O diagnóstico é clínico. Tudo isso aqui que eu expliquei até agora, esse é o diagnóstico, tá, gente? O diagnóstico, ele é clínico. Ah, mas eu queria fazer um PCR quantitativo. Porque, como eu falei pra vocês, se for fazer sorologia, teste rápido, sorologia, ELISA, né? Todo gato tem, gente, vai dar reativo, vai dar positivo, entendeu? Então, pelo resumão da ópera ali, que eu li nas diretrizes, né, um PCR quantitativo já tá de bom tamanho. Porque se tiver, né, muitas milhões de cópias ali, então é porque tá ativo. E é lógico que isso juntamente com a sintomatologia, com a clínica do paciente, tá, gente? Eu sempre falo aqui pra vocês, diagnóstico nunca é uma ferramenta só, tá? Então, o resumão da ópera do diagnóstico é o diagnóstico clínico, tá? E se quiser fazer um PCR, é um PCR quantitativo. Ó, Miguelzinho! Então, o que você vai fazer? Você vai pegar um swab, né? Aquele cotonetão grandão, né? E você vai esfregar, né, na conjuntiva, vai pegar, né, a secreção ocular, a secreção nasal, você vai esfregar aquele cotonete ali e você vai encaminhar para fazer um PCR quantitativo. É isso aí que você vai fazer, tá? Mas a esmagadora maioria, o diagnóstico é clínico, tá, pessoal? Muito importante também a gente diferenciar o herpes vírus felino de outras doenças, né, diferentes que têm os mesmos sinais e sintomas do herpes, tá? Então, nós temos aí o complexo respiratório felino. Então, nós temos aí calicivirose, nós temos clamídia, nós temos bordetela, tá? Então, eu vou ler aqui pra vocês, né, o complexo respiratório felino, gente, é tudo isso que eu falei, mais o herpes, tá? O herpes a gente já sabe, né, já tô explicando aqui pra vocês massivamente, tá? Mas agora eu vou ler aqui sobre o calicivírus rapidinho. Vamos lá. Calicivírus atinge, sobretudo, a mucosa oral, o palato e os pulmões, provocando principalmente ulcerações, né, feridas da mucosa oral. Então, esse é o calicivírus. Clamídia, né, clamidiose. Tem vídeo lá no canal de clamídia, tá, gente? Tem vídeo lá no canal, na playlist de felinos. A clamídia felis, atinge, sobretudo, a conjuntiva, provocando conjuntivite e secreção ocular. E a bordetela, né, bordetela bronquicéptica, atinge sobretudo a traqueia e os pulmões, provocando secreção nasal, estridor respiratório e tosse. Então, essas três doenças aí, né, elas se parecem muito com a rinotraqueite, né, com o herpes vírus. Então, a gente precisa ter, pessoal, muito cuidado na hora de diagnosticar. Se a gente olhar aquele olho lá com aquela coisa dendrítica lá, úlcera, né, beleza, a gente já sabe o que é, entendeu? Mas essas outras coisas aqui não tem nada disso. Entendeu? Não o patognomônio, mas é muito parecido com herpes. Então, a gente precisa saber, real e oficial, com que a gente está lidando. Até pra gente ter uma conversa honesta e sincera com o nosso tutor. Tá, pessoal? E uma outra coisa, fazer radiografias. Radiografias é importante a gente fazer, até pra gente saber como é que tá o padrão pulmonar, né? Então, se atinge, né, o upper, né, respiratory tract, entendeu, gente? Isso aqui que eu falei? O trato respiratório superior, né, dos gatos, se o herpes vírus atinge isso aqui, pode haver uma possibilidade do que tá aqui vir pra cá, pros pulmões, entendeu? Então eu preciso ter esse cuidado, né, pra ver como é que tá o padrão pulmonar, o padrão brônquico, tá?
Até porque o herpes vírus, ele atinge aqui, mais traqueia, brônquios e bronquíolos. Para até ali, não vai para pulmão. Mas se der um BO ruim, entendeu? Pode ir pro pulmão. Então, tem que bater a radiografia. Tá bom, gente? Quem quiser ver vídeo de pneumonia, tem vídeo de pneumonia no canal também, né? Pneumonia aspirativa, que foi o caso clínico do Bo, meu cão, e a pneumonia bacteriana, tá, gente? Que é a que pode acontecer no caso de rinotraqueite, né? Um penduricalho ali que pode acontecer, tá? Caso clínico da Alice, uma cadelinha paciente minha, tá? Então tem os 2 casos clínicos de pneumonia no canal. Tá bom, gente? Agora sim, vamos ao tratamento, né? Vamos ao tratamento. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, gente, o tratamento que a doutora passou. Então aqui, né, vocês estão vendo aqui, Miguel Lê, que é a coisa mais linda. Esse aqui é um antiviral, tá? O tratamento, gente, de eleição. Vamos lá, tratamento de eleição. Antiviral. Não é vírus que a gente tá tratando? Então, é antiviral, tá? Está nas diretrizes, tá bom? Então, nós temos o fanciclovir e nós temos o cidofovir colírio. Um é oral e o outro é colírio, tá, gente? Ó, aqui, ó. Dá pra ver? Colírio, tá? Oral, colírio. Esse aqui é o tratamento, tá? No Brasil, na época que eu trabalhava no Brasil, a gente não tratava com antiviral, a gente tratava com antibióticos e dava certo, tá, gente? Eu tratei já herpes vírus com antibiótico e dava certo. Eu não sei se tem cidofovir colírio aí no Brasil. Eu sei que o fanciclovir tem, tá? Então, você precisa fazer o tratamento com esses antivirais. É o tratamento de eleição, está nas diretrizes, tá? Mas, não dá, é caro, não sei o quê, tem a alternativa de fazer antibiótico terapia, tá? O tratamento de eleição, para aqueles pacientes que vão fazer antibiótico terapia, não dá para fazer o antiviral, né, é a doxiciclina, tá, gente? Eu fiquei passada, né, que a doxiciclina, ela tem uma boa penetração pulmonar. Vocês lembram que eu peguei pneumonia? O médico passou doxiciclina, eu falei, meu lindo, você está errado. Não é isso. Ele é sim, linda. É doxiciclina, tratamento de eleição para pneumonia, né? Para pegar padrão pulmonar. E eu fui ver, realmente está nas diretrizes também, tá, gente? Não deu para fazer com doxiciclina, temos a outra alternativa, né, que são outros antibióticos. Lá no Brasil, gente, até agora, né, eu juntamente com os meus colegas presenciais, eu não usei doxiciclina, eu não usei antiviral, eu não usei nada disso, né? Eu usava ali uma penicilina, cefalosporina, eu usava por ali, entendeu? E tudo certo. Tanto é que no caso clínico do Bo, pneumonia aspirativa, e no caso da Alice, né, pneumonia bacteriana, né, um eu usei amoxicilina com clavulanato de potássio e o outro eu usei a cefazolina. Não era antiviral. E deu certo, todo mundo lindo, vivo, maravilhoso. Entendeu? Então, gente, o que eu tô falando aqui pra vocês é que eu preciso falar pra vocês o que está nas diretrizes. Tratamento de eleição, o que é recomendado. Mas, se não der pra fazer, existem outras alternativas. Isso vai depender tudo do que o paciente está mostrando, qual é a clínica do paciente. Aí eu vou pegar e vou fazer o meu tratamento assertivo, tá, gente? Então, eu citei as medicações aqui, mas eu não quero que vocês vão saindo comprando, tá, gente? Essas medicações, antibióticos, antivirais, isso não é brincadeira, tá? Então, precisa estar ali o médico veterinário pertinho, o clínico pertinho, orientando vocês direitinho. Pelo amor de Jeová, não vão fazer automedicação, não vão sair comprando, tá? Eu cito aqui, mas eu não dou dose, não dou frequência, não dou nada disso, tá? Então, por favor, só citei as medicações aqui, mas não vão fazer besteira, tá? E é claro, como o bonito tem asma, né? E é para aqueles gatinhos que tem bronquite, que ficam com bronquite crônica, né? Depois de um ataque aí do herpes, a gente também fica tratando com lisina, né? Com lisina. Eu sei que tem médico veterinário que me acompanha por aqui. Eu já falei aqui que alguns estudos científicos, alguns artigos científicos, experimentos, trabalhos cegados, randomizados, com grupos A, B, tudo aqui. Não funciona. Lisina não funciona. Vou repetir para os colegas, tá? Lisina não funciona, lisina não funciona, lisina não funciona. Ai, Jenny, mas por que tu tá falando isso? Porque é o que os artigos científicos... Entendeu? É o que os artigos científicos falam. Lisina não funciona. Mas se quiser usar, usa. Eu quero usar. Por quê? Porque na ciência de observação,
eu vejo resultados satisfatórios. Então, gente, a lisina, ela entra aí mais como um suporte imunológico, tá? Para evitar gatilhos da asma do Miguel, né? Para evitar gatilhos da asma, para aumentar o sistema imunológico, né? Do trato respiratório do paciente. Então, aqueles pacientes que têm alergia, rinite, bronquite, né? Bronquite crônica, tem um sistema respiratório mais baqueadinho, né? A lisina tá aí para isso. Tá bom, gente? Ah, não quero usar porque não é cientificamente comprovado. Não usa. Ah, eu quero usar mesmo não sendo cientificamente comprovado. Usa. Entendeu, gente? Ninguém tem que ir nada, tá? É cientificamente comprovado a lisina? Não. Não viu benefícios, não viu muita coisa, entendeu? Mas, na ciência de observação, entre outros colegas, a recomendação da médica veterinária aqui foi para usar a lisina, entendeu? Para ajudar no sistema respiratório do bonito aqui, entendeu? Então eu tô usando. Tá bom, gente? E o suporte, né? Ah, não quer comer, aí faz ali um abridor de apetite. Tá desidratado, aí faz soro, né? Tá vomitando, sei lá, aí faz o antiemético. E o suporte, tratamento de suporte, tá, gente? Então, essa é a escadinha: antiviral, antibiótico, uma outra alternativa, suplemento e suporte, tá? Tratamento de herpes vírus felino. Tá bom, gente? E prevenção, pessoal, vacina. Tá? Ah, mas eu vacino e mesmo assim pegou. Mas tem que vacinar, gente. Nenhuma vacina é 100%, a gente já sabe disso, passamos por uma pandemia, eu sou vacinada, né, com 2 doses aí e já peguei, entendeu? O Xing Ling lá milhões de vezes, entendeu? Então, nenhuma vacina é 100%, nenhuma. Há uma diferença, né? Que essas vacinas aqui, que a gente imuniza cães e gatos, né? Foram estudados e são sólidas há muitos anos. A da pandemia que a gente pegou foi feita aí em 5, 6 meses, tá tudo lindo, tá tudo ótimo, tá tudo certo, é isso mesmo. Entendeu? Então, pessoal, vacinem, tá? Porque se caso o animal pegar, o Diego nunca pegou. Ele é vacinado todo ano, ele nunca pegou herpes vírus. Meu gato no Brasil, tá? Mas o do meu aqui pegou, reativou, entendeu? Mesmo vacinado. E ainda assim você precisa vacinar, mesmo eles sendo contaminados, porque pelo menos evita a manifestação clínica severa, os sinais clínicos severos da doença. É para isso que a vacina serve, gente. Tá? A vacina serve não é para o animal nunca ser contaminado, mas é para que ele não adoeça. É para isso que a vacina serve, né? Para que ele não adoeça. Tá? Todo mundo sabe disso. Vacina não é 100%, mas ainda assim a gente precisa vacinar. Tá bom, pessoal? Então eu acho que a conversa é essa. Hoje o Miguel tá lindo, graças a Deus, tá maravilhoso, já tá na lisina, né? E vamos ver como é que vai ser a minha vida com mais essa na conta de doença crônica no Miguelzinho daqui pra frente, tá? Mas eu falo uma coisa pra vocês, pessoal. Os animais de vocês têm algum tipo de doença crônica? Não percam as esperanças, não é o fim do mundo, tá? Não é o fim do mundo. E dá pra gente seguir com a nossa vida em paz, fazendo o que está ao nosso alcance, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversinha de hoje, tá, pessoal? Vou deixar vocês aqui com os vídeos do Miguelzinho quando ele tava ali na fasezinha, né, de recuperação. Né? E hoje, graças a Deus, ele tá lindo, tá bom, gente? Então, eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês e a gente se vê semana que vem. Tchau! Aqui, gente. Um remedinho, um antiviral, tá? Ai, gente, esse negócio de abrir pra criança. Essa aqui é a seringuinha, né? Ele tem que tomar a dose dele, normal, né? Então, vamos lá. Ah, tem que sacudir. Sacudir bem. Então, vamos lá. Lá vem ele, tava no banheiro. Lá vem ele. Pronto. Agora vamos ver. Ele geralmente ele é bem facinho de tomar remédio. É o Miguel que é... Mas às vezes ele não deixa não. Bora ver. Já sabe, né? Meu filho, só um pouquinho, tá? Vem, mamãe. Sei que você não gosta, mas... I'm sorry. Vem, só um pouquinho. Oh, I'm so sorry, sweetie. I know, it was a little bit fast, right? Okay. Mama left. Just one more. Everything's fine. Just good.
Puxa sua mão. Pega, corre. Então, né?